Luis Muñoz. Fui artista de circo, ahora soy profesor de circo en Arena Circo. Bueno, mi vida fue, nací y me crié en un circo. Nací en el circo de Argentina, en Córdoba. Desde que era pequeño hice arames, malabares, trapecio. Ya después de más grande trabajé en un caballo, hice arame alto, hice trapecio bob. Yo no tuve ninguna dificultad, porque en ese tiempo que yo me crié en el circo, todos tenían dificultades. Entonces el circo era algo diferente, pero no había mucha dificultad porque brincábamos con los compañeros de circo, iba a la escuela, tenía toda la posibilidad de ser feliz, porque el circo en sí no morirá nunca. Hubo un montón de cosas para que muriera, tiraron los animales del circo, vino el CD, vino todo lo que es la parte que uno ve en el cinema, que 3D, todas esas cosas, y sin embargo el circo sigue y va a seguir por siempre, porque la crianza es la que más gusta del circo. Sí. Cuando me enamoré de mi señora, fue la felicidad más grande. Después tuvimos 2 hijos, después vinieron Jamie. Abuelo, ¿quieres los brinquedos? Bueno, y ahora tengo mi nieto, acá brasilero. Que él va a ser artista. Él va a ser artista de circo, muy buen artista va a ser. Yo pienso que el circo en sí ya tiene un recado, porque no siempre va a ser un espectáculo, el espectáculo mayor del mundo, porque los artistas se sacrifican mucho para llegar a ser artistas, para llegar a ser buenos artistas. Sacrifican muchas partes de su vida. Entonces eso es lo que va a llegar a la gente, siempre. Arman una carpa y vos ves que la crianzada, la gente grande, mirá un circo, me lembro cuando era crianza, siempre, la verdad que siempre. Costó mucho cuando tiraron los animales del circo, porque la gente pensaba que no iba a haber más nada en el circo, pero sí, los artistas siguen siendo bueno. Meu nome é Luis Muñoz, sou filho de Luis Muñoz, o mestre. Eu sou Luis Oscar Muñoz, meu pai Luis Alfredo Muñoz. Ele, como artista, foi muito versátil. Ele veio de uma família de circo, onde você tinha que aprender tudo para poder ser bom no espetáculo. Você não precisava se profissionalizar. Então, ele foi desde trapecista, equilibrista, palhaço. Ele tinha que fazer várias funções. Tem coisas, por exemplo, que eu me lembro dele, ele falar que o circo era da família. Eram 4 irmãos, só que os 2 maiores eram os chefes, os donos, e os outros eram artistas, empregados, funcionários, junto com o resto da companhia. E ele fazia 7 apresentações, 7 números diferentes.
Ele fazia número de trampolim, pulando por cima de facas, de pessoas e tal. Fazia equilíbrio no arame. Ele fazia acrobacia no cavalo, era jockey, trapecista. Ele tinha 7 funções para fazer durante o espetáculo. E ele falava que os irmãos ficavam bravos quando ele, entre um número e o outro, no palhaço ele tinha que se trocar, se arrumar e tal, entrava despenteado. Falavam, você não está prestando atenção ao espetáculo. Então, ele era uma pessoa muito versátil, ele abarcou muitas áreas dentro do próprio circo. Eu me lembro dele treinando muito, isso era a vida dele, ele sempre estava, eu me lembro de épocas, a gente fica desempregado, porque nos nossos países cambia, a economia muda muito rápido, então a gente trabalha autônomo, então você fica desempregado muito fácil. E me lembro de estar numa casa de uns amigos, ele trabalhando de ajudante de pedreiro. Ele saía, eu estava dormindo quando ele saía, e ele voltava lá para 6 da tarde, mais ou menos, colocava uma lâmpada, que naquela época não existia o LED, eram lâmpadas mesmo, e colocava o cabo no pátio, e ele ficava treinando. Ele e minha mãe eram aramistas, os dois. Ele tinha aquele foco com a arte, com o circo. Por mais de que ele não conseguisse no momento desenvolver, ele tentava se aprimorar. Me lembro também das ideias loucas. Ele era equilibrista de tudo um pouco, ainda não tinha feito percha. Por meio de uns amigos, ele começou a ver que era possível, pela estrutura física dele e tudo mais, fazer um número de percha. Percha é o equilíbrio com um cano em cima dos ombros e onde você comporta uma pessoa que sobe lá em cima enquanto você se equilibra e faz acrobacias. E tínhamos uma escada comprida, aí ele colocou uns panos, colocou em cima dos ombros e ele falou, dá para fazer. Aí pegava a gente, eu e minha irmã, e falou, vamos colocar um cinto de segurança, uma lonja, e vamos subir, treinar. E aí começou a treinar, e a gente chegou a fazer números de percha. A gente fazia bastante truques, bastante coisa, paradas de mão em cima da percha, ele percha com um braço só. Então ele era muito persistente, focado e persistente para essas coisas. Meus treinos foram a partir de 6 anos. Aos 4 anos eu entro no picadeiro de palhaço, mas aos 6 anos já estou treinando firme para fazer acrobacia com ele. Era difícil porque era meu pai, então ele sabia quando era para parar ou não. Naquele momento eu achava que era pesado, mas no decorrer da minha vida, da minha história artística, eu agradeço porque toda a chave de fazer, eu sou equilibrista, acrobata, trapecista e tudo mais, e toda a chave de tudo foi me dada por ele. E quando ele achou que precisava um que a mais, foi que começou a me mandar a ginástica olímpica. Então, isso também me deu um reforço e um entendimento maior para tudo o que ele queria me passar. Aliás, ele não era uma pessoa fechada. Quando eu comecei a ginástica olímpica, ele começou a comprar livros e a frequentar a ginástica olímpica, fazer amizade com os professores, para ele pegar técnicas um pouco mais modernas, mais aprimoradas. Na época, o que mais se veia era todo russo, era o que estava chegando na Argentina, então ele foi pegando bastante disso, embora meu pai teve só até 6ª série, ele fez só a parte primária da escola, mas ele era muito entendido nas artes, porque ele absorveu muito de todo lugar.
eu associo a imagem do meu pai à minha mãe. Eles eram Batman e Robin. Digamos que o Batman era meu pai, né? Mas na história era meio que minha mãe. Porque minha mãe era a das ideias fortes. Ela falava, não, isso não é assim. Luiz, explica para eles que não. Então, ela era a do punho fechado, só que quem transmitia tudo isso era meu pai. Eles eram uma dupla. O que eu falo, eu fiz todos os estudos na época onde não existia uma lei para nós, de cidade em cidade, graças a eles. Eles largavam o circo aqui e me levavam numa escola onde eu já tinha ido a 200 quilômetros só para ir fazer os exames, para ver se aprovava, para poder passar de ano, porque era outra época. A gente aprendeu a ser muito solidário, aprendeu a ser muito unido. A gente tem um exemplo, com meu pai sempre, a gente, onde se encontrasse, abraço e beijo não podia faltar, porque é a demonstração do carinho. A gente é muito explícito para essas coisas. E é o que eu passo para meu filho também, ele me tem como exemplo. Ele fazia um número cômico dentro do equilíbrio. E ele interatuava muito, interagia muito com o público. E ele chegou a fazer o equilíbrio. Ele fazia numa caracterização de gaúcho argentino. Então, ele dançava em cima do arame, dançava malambo, fomos para o Chile, dançava cueca, fomos para o Peru, dançava valsecito peruano, lá em cima do arame, e como estava caracterizado de gaúcho, ele só tinha aquela roupa bombacha, paletó, um chapeuzinho e um poncho só na mão. Esse era a barra de equilíbrio dele. Então, ele conseguia se transformar em alguma personagem que seja do povo. Como companheiro, a gente fez tantas turnês, tantas viagens, compartilhou tanto. Depois que faleceu minha mãe, ficamos meu pai, eu e meus 2 irmãos pequenos. Então, a gente morava juntos no motorhome e trabalhávamos juntos. Então, era uma coisa. Eu era o companheiro das viagens do meu pai. Por exemplo, na nossa ida para o Chile, chegou o momento que fomos passou 2, fomos os artistas que conseguimos atravessar, chegar até a fronteira dos Libertadores, lá em cima da Cordilheira dos Andes. Quando chegamos lá em cima, tinha máquina que tinha passado, então tinha paredes de 4 metros de altura de neve, que virava gelo, paredão de gelo era, e a pista lá no meio. Bom, essa noite chegou, começamos a querer descer e os carabineiros, a polícia chilena falou que não podia passar porque tinha gelo na pista. Não, tudo bem, vamos ficar. Aí ficou meu pai e eu, ligando o motor e desligando. Aí era, na hora, 15 minutos o motor ligado, 45 minutos ficava desligado. Então, falamos com meu pai, um dorme e o outro fica acordado. A gente tomava mate, como argentino toma mate. Chegou o ponto de que a gente abriu uma garrafa de vodka que era o mais quente, e a gente tacava no mate, tomávamos mate com vodka. Não, eu acho que o clima frio faz com que você não fique tonto, porque a gente seguiu ligando o motor e tal, até quando a gente viu clarear um pouquinho o sol, vieram lá para 6 horas da manhã, vieram os carabineiros, bateram para ver se estava todo mundo bem, e falaram, não, pode descer até os Libertadores,
né, onde a gente tinha acabado de passar, no outro dia, que tinha café, essas coisas. A gente foi e tinha um painel que marcava as temperaturas mínimas da madrugada, né? Aí a gente foi lá para tomar um café. Aí meu pai falou, será? Aí achamos estranho, perguntamos, essa é a temperatura da madrugada que a gente passou? Sim, tinha sido menos 32 graus. O engraçado é que do circo inteiro, com patinação no gelo, com tudo, os primeiros a chegar foram os mais antigos de todos. A gente, depois de ter passado aquela aventura no meio da cordilheira, chegamos como se fosse o melhor veículo que tinha. Meu pai fazia a parte circo e fazia a parte música. Meu pai era trompetista. E era uma das coisas que eu veia no meu pai, a respeito de dar valor às pequenas coisas. Sentar, tomar um mate e ficar olhando para cima assim, só conversando. Esse era. Ao respeito de ter sido ensinado, né, criado já com a arte, me fez também, e com tanto amor, me faz também passar isso para o meu filho. Eu sigo a mesma cartilha com meu filho, então de pequeno já comecei a ensinar ele algumas coisas do circo. Ele tem mais facilidade para o equilíbrio. Ele começou a treinar algumas coisas. Meu filho hoje em dia é equilibrista e é violinista, é músico também. E ele misturou também as duas coisas. Ele faz música por um lado, tem sua parte de artista, de acróbata, e no número eu quis que ele misturasse. Então, na arte, ele faz equilíbrio nos cilindros, e ele entra tocando música, um tango argentino de Piazzolla, entra tocando no meio do público com o seu violino, e depois ele toca em cima, fazendo equilíbrio no cilindro. Muito do que meu pai me ensinou, eu consigo passar para meu filho. Se transmite com amor, que você transmite um sentimento, fica muito mais. Isso que fica gravado a fogo, isso aí ninguém tira. Isso aí você leva para o resto da vida. Então, eu tento seguir os passos do meu pai com meu filho. Ele hoje em dia também é artista, é equilibrista e músico. Hola, soy María de Los Ángeles, hija de Luis Muñoz. Aparte de ser un gran artista, fue un gran padre y un muy buen educador, adentro y fuera de la carpa. El circo y enseñar fue su pasión. Él me enseñó a hacer el ancla, la cuerda, y era hermoso ir a ensayar todas las mañanas con todos los chicos. O sea, era divertido porque uno lo sentía como un juego, estar con todos adentro de la carpa, y él lo hacía sentir así. Desde muy chicos a todos nos enseñó el arte del circo.